Estamos de volta para a gente finalizar os pontos mais importantes da Lei de Execução Penal. Então, a gente vai falar sobre remissão de pena, livramento condicional e suspensão condicional da pena, beleza? Bom, com relação à remissão de pena, nós temos aqui, né, a previsão na Lei de Execução Penal dos requisitos que são necessários para que o preso ele possa remir, ou seja, encurtar a pena que lhe foi cominada na sentença penal condenatória. Então, olha lá, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução de pena. Aí você poderia se perguntar, tá, mas por que não o aberto? Porque, gente, no aberto ele está na rua, então ele não precisa remir, ok? Então, a lógica aqui é semiaberto e fechado. Bom, a contagem de tempo referida no caput é feita à razão de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar. Então, o que seria essa frequência escolar? Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Então, nós teríamos aqui uma proporção de 4 horas por dia de frequência escolar por 3 dias, e aí ele remiria 1 dia, tá? Ou 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Bom, as atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º desse artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais. Beleza, nada demais. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Então o preso ele pode trabalhar e também ele pode estudar todos os dias? Pode. Então vai haver uma compatibilidade. Qual é a jornada de trabalho permitida? Até 8 horas diárias, correto? Então ele poderia ali trabalhar 8 horas diárias e remir 4 horas de estudo naquele dia. Então, ele teria ali um universo de 12 horas ocupadas das 24 horas que ele tem no dia, beleza? Bom, o preso impossibilitado por acidente de prosseguir do trabalho nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão, desde que o preso não tenha dado causa a essa incapacidade, ok? Exemplo, ele sofreu um acidente de trabalho. Então, ele vai continuar remindo pelo estudo e pelo trabalho até que ele se recupere, ok? Bom, o que mais? O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. O condenado que cumpre pena em regime aberto, olha lá, em regime aberto, ou semi, e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado disposto no parágrafo 1º, inciso 2º, 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Então, olha lá. Inciso 1º, me perdoem. 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, tá? Bom, o que você precisa saber disso, gente? Prisão cautelar. O preso pode remir? Pode. Não tem problema. Por quê? Porque isso depois vai ser abatido na pena cominada, que é o que nós chamamos de detração. O período de prisão cautelar e até mesmo do acúmulo, né, desses dias que podem ser objeto de remissão, eles serão detraídos, eles serão abatidos ao final, logo que a sentença penal condenatória ela for aplicada, tá? A remissão ela é declarada pelo juiz da execução, claro, ouvidos o MP e a defesa. Essa remissão ficta, ela não é aceita pelos tribunais. Como assim, Laila? Exemplo. Não se tem na localidade estabelecimento educacional adequado que tenha convênio com o estabelecimento prisional para fins de remissão por estudo. Então, o que os advogados começaram a pedir? Remissão ficta, dizendo assim, olha só, não tem lugar para o preso estudar. Ou então, olha só, não tem lugar para o preso trabalhar, ele quer remir, né, 1 dia para cada 3 de trabalho, mas ninguém tem
né, não tem local para que ele possa ser incluso aí para poder trabalhar. Então, eu quero uma remissão fixa, porque isso é um problema do Estado que não consegue remanejar o preso que quer trabalhar. Os tribunais superiores, eles não aceitam essa tese. Eles não aceitam a remissão ficta, tá? Então, guardem esse detalhe, que é também muito importante, tá? Agora, além da remissão, um outro tema é o livramento condicional. Olha só, ele é previsto no artigo 83 do Código Penal. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos, desde que cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Como assim, Laila? Me dá um exemplo prático. Furto. Vamos pegar lá. Furto, pena 5 anos. Beleza, então a pena ela é superior a 2 anos. Beleza. Se a pena é de 5 anos, ele está no semiaberto, correto? Está no regime semiaberto. Bom, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente. Então, você vai pegar 1/3 de 5 anos, que vai dar aí mais ou menos 1 ano e 1 ano e meio, aí um quebradinho, e vai ver, então, ó, cumpriu mais de 1/3 da pena. Ele não é reincidente, ele é primário. Nesse caso, muitas vezes, esse 1/3, ele é mais fácil de ser alcançado do que o percentual da progressão. Lembra o percentual lá, 16%? Então, vai ter que ser feito um cálculo, tá? Ou então, veja, ele está no semiaberto com 5 anos, ainda está no semiaberto com 4, cumpriu 1/3, ele já vai para o livramento condicional. O que o livramento condicional vai acarretar? Ora, se ele tem ainda 3 anos para terminar de cumprir, ele fica 3 anos solto. Ele não vai estar dentro do regramento do regime aberto da casa do albergado, ele não vai precisar, ele vai ficar na rua. Esse é o livramento condicional, tá? Se ele é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir mais da metade da pena, tá? Além disso, é preciso o quê? Bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional, não cometimento de falta grave dos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso aqui é dispensável na prática, tá? Por quê? Porque nós estamos numa crise nacional pelo desemprego. Então, isso não pode ser utilizado para vedar o livramento condicional do preso, tá? Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Que mais? Cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e terrorismo, se ele não for reincidente específico. E aí vem parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento é subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado ele não voltará a delinquir. Gente, isso aqui tudo é lei nova, promovida pelo pacote anticrime, tá? Então, é óbvio, né, que se a FGV for cobrar, ela vai trabalhar com esses requisitos aqui do livramento condicional. Agora, assim como eu falei no início da aula, eu faço uma ressalva de novo. Se a sua pegada não é penal, não se afunde para estudar isso aqui, tá? Se você vai para penal para a segunda fase, isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Porque vira e mexe, cai livramento condicional. Então, o que você precisa entender? O raciocínio do livramento condicional. Ora, ele é um benefício muito maior do que o preso ficar no regime aberto. Ou ficar ali naquele hibridismo, né? No finalzinho do semiaberto, início do aberto. Por quê? Porque no livramento condicional ele fica na rua. E aí ele não tem que cumprir nenhum requisito, nenhuma determinação do juízo da execução similar ao que seria a casa do albergado, por exemplo, ali no regime aberto, tá? Então, cuidado, não confundir os institutos. No livramento condicional você tem ali um livramento da pena condicional. Qual é a condicionante? Né? Não fazer merda na rua. Simples assim, ok? Bom, além dele, para a gente finalizar o nosso tema, nós temos a suspensão condicional da pena, tá? Essa suspensão condicional da pena, ela não pode ser confundida com suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo é um instituto lá
da lei dos juizados especiais criminais, né? Todos os crimes cuja pena mínima não exceda a 1 ano, é cabível a suspensão do processo. Nós não vamos ter um processamento, vai haver essa suspensão. Aqui, não. Aqui é suspensão condicional da pena. Qual pena? Pena privativa de liberdade, tá? Então, nós temos uma pena combinada. Nós temos uma pena combinada. E aí, perceba, na suspensão condicional da pena privativa de liberdade, né, ou restritiva de direitos, porque a restritiva de direitos, ela é combinada depois que se chega ao número da pena privativa de liberdade, tá? Então, vamos trabalhar com o vetor pena privativa de liberdade. O condenado não iniciará o cumprimento de pena e ficará em liberdade durante o período de prova, que em regra será de 2 a 4 anos e excepcionalmente de 4 a 6 anos, tá? A FGV gosta muito de sursis penal, tá? Quais são as modalidades, portanto? O simples. Então, no primeiro ano, o condenado vai prestar serviço à comunidade ou se submeterá à limitação de final de semana, que são situações de pena restritiva de direitos. É aplicável nos casos em que o condenado ele não repara o dano de forma injustificada ou quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, tá? Então, esse é o sursis simples. Depois, sursis especial. Não é preciso que o condenado preste serviço à comunidade ou se submeta à limitação de fim de semana. É aplicado quando o condenado reparou o dano e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Laila, quais circunstâncias judiciais? As mesmas circunstâncias judiciais que foram analisadas na aplicação da pena, tá? Depois, o sursis etário. Esse é o mais longo, de 4 a 6 anos. Então, o especial e o simples, de 2 a 4. Aqui, 4 a 6. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, tá? E aí, por fim, nós temos o sursis humanitário. Pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que por razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, você poderia me dizer assim, tá, Laila, mas por que não substitui por uma restritiva de direitos? Porque, gente, se vai suspender aqui a pena, se nesse período de prova, em que não vai haver nenhum ônus para o apenado, nenhum ônus para ele cumprir, nenhum ônus ali da restritiva de direitos, estou falando aqui com relação ao humanitário e ao etário. Ora, por que é que eu vou querer uma substituição de pena? Para ele ter que ficar cumprindo afazeres, entende? Então, não. A suspensão condicional da pena aqui é muito mais benéfica. Aqui, com relação ao sursis simples, né, que é a suspensão, ela é de 2 a 4, que a gente vai ter esse encargo de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, que são 2 modalidades de pena restritiva de direitos, só quando ele não reparou o dano. E quando a circunstância judicial é desfavorável. Quando ela é favorável, ele não precisa fazer nada. Então, para ele é muito mais benéfico do que uma substituição de pena. Então, o juiz ele vai chegar a uma pena que, num primeiro momento, pode ser passível de substituição por uma pena restritiva de direitos, mas ele vai aplicar o sursis penal. Ele vai suspender a pena. Ao final do período de prova, o que o juiz ele vai declarar? Ele vai declarar extinta a punibilidade pelo cumprimento. Ok? Então, esses são os detalhes com relação ao sursis penal e ao livramento condicional. A gente não pode confundir isso. No livramento condicional, você vai partir da premissa que ele já está cumprindo pena. Já está ali cumprindo a pena privativa de liberdade dele. Na suspensão condicional da pena, não. A pena ela está com a execução suspensa. Então, ele não cumpriu nada. O juiz ele vai prolatar a sentença penal condenatória, ele vai determinar o quantum dessa pena e aí ele vai, aplicar a suspensão condicional da pena. Tudo bem? Bom, é claro que você tem aí na sua apostila muito mais informação do que nós conversamos aqui, tá? E aí esse vai ser seu material de cabeceira, principalmente se você for fazer a segunda fase em penal. Você tá vendo aí que nós temos muitos informativos de jurisprudência e muitas súmulas. Isso é muito importante para a lei de execução penal. Mas eu entendo que essa aula deu para revisar bem os principais pontos, porque esses são os temas centrais quando são cobrados pela FGV,
tá bom? Então é isso, né? Então a gente finaliza aqui o estudo da Lei de Execução Penal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo pela Tutor ou pelas minhas redes sociais, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima!